Estamos dando início a mais uma edição do seu programa Momento com a Família. Nós saudamos a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM. O DEFADEM é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema como você superar os conflitos no relacionamento. Este é o tema do programa de hoje. Nós vamos conversar sobre esse assunto, mas nós vamos primeiro fazer nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. É sempre um prazer poder estar com vocês, falando de assuntos que são tão relevantes para o relacionamento do casal e da família. Como superar os conflitos no relacionamento. Este foi o tema que nós escolhemos para o programa de hoje. Como superar os conflitos no relacionamento. Nós entendemos e sabemos que os conflitos eles acontecem no decorrer de todo relacionamento. É comum as tempestades, os maremotos, eles se apresentarem. E muitas vezes não manda aviso, não nos dá a notícia de que eles vão chegar. No livro de Colossenses, o apóstolo São Paulo escrevendo no capítulo 3, e versículo número 13, fala a seguinte expressão: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa de outro contra outro, assim como Cristo Jesus vos perdoou, assim fazeis vós também. Esta passagem bíblica que eu gostaria de deixar para a nossa meditação do programa de hoje. Suportando. É muito importante quando você tem a habilidade para suportar e muito mais para perdoar aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe causou danos, coisa desse tipo assim, se tiver alguma queixa, Porque nós fazendo assim, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo, assim como Cristo, o apóstolo São Paulo diz, como Cristo vos perdoou, assim vocês devem fazer também. Como esperar que haja vida, vamos dizer assim, num relacionamento, onde exatamente os parceiros, os cônjuges, eles fazem jorrar de seus corações, muitas vezes, um espírito de morte. Como esperar que haja vida num casamento onde os parceiros, os cônjuges, o casal, eles brotam, eles fazem jorrar dos seus corações um espírito de morte? Fica difícil. Meus queridos, nós sabemos que muitas são as causas porque os casamentos eles fracassam na atualidade, nos dias de hoje. São muitas as causas, muitos os motivos, E haja visto que a crise que tem se instalado em todo o mundo e em todas as áreas sociais com muito mais intensidade, nós diríamos, no seio das famílias.
Então essa crise que tem afetado diretamente os lares, as famílias, né, tem trazido muitos conflitos, muitos desajustes, muitos problemas. Aí, realmente, como consequência, nós vemos o que? Os divórcios, né? As separações, outros entrando pelo caminho da infidelidade, né? Que incide, vamos dizer, negativamente, né? Antes de tudo, vamos dizer assim, sobre a vida psicológica dos cônjuges. Esses fatores, o divórcio, a separação, a infidelidade, eles incidem, batem negativamente, especialmente na vida psicológica dos cônjuges. O fator psicológico é muito forte. Aí, com isso, segue exatamente as brigas, vem a sensação, aquela sensação de não ser compreendido, de não ser estimado, amado. Então, começa a ter aquela bola de neve de problemas no relacionamento, as dúvidas, vem a incerteza, tanta perplexidade, faz com que os casais eles entrem num clima de tristeza e muitas vezes de rancor, agressões, e outros entram em depressão. Então há um caos em muitas famílias, em muitos lares, porque exatamente eles não tiveram habilidade para administrar os conflitos que são tão comuns no dia a dia, na vida de casado. Talvez desses problemas todos, talvez os mais graves de tudo isso, dessas separações, da infidelidade, dessas brigas, desses conflitos do relacionamento, talvez quem sofra mais as consequências psicológicas porque eles tendem aos nossos filhos, né? Aí nós temos filhos que crescem, que são crianças com medos, com ansiedade, sentimento de não ser aceito pelo pai ou a mãe, aquele desconflito afetivo, a carência e, enfim, a ausência de informação de valores. Então veja, meus amados irmãos e amigos telespectadores, que as causas, os motivos de separações, eles levam realmente um clima de insatisfação muito grande nas famílias. E a causa, muitas vezes, disso são os conflitos que são mal resolvidos. E nós precisamos realmente aprender a administrar como resolver esses conflitos. É o que eu estou falando exatamente, é que o casal, ele precisa, ou seja, antes de tentar qualquer outra coisa, o casal precisa, antes de tentar qualquer outra coisa, administrar os seus conflitos, e tentar, pelo menos, administrar os seus conflitos. Ele precisa ter, assim, vamos dizer assim, uma visão clara acerca do casamento. Eles casam e muitas vezes no casamento eles querem viver a vida de solteiro. Eles perdem a visão do que é casamento. Casamento é parceria. E a matemática do matrimônio, ela deve sempre somar e nunca diminuir. Eis o quesito muito importante na resolução dos conflitos, é que nós sempre temos que ser vencedores. Não eu vencedor e o outro perdedor. Não deve existir perdedores na resolução do conflito no nosso lar. Então, quando o casal decide assumir que o casamento é um compromisso, vamos dizer assim, de vida até que a morte os separe, e não um contrato até que dê certo, aí se torna mais fácil administrar os conflitos. Quando eles entendem, quando eles se conscientizam de que o casamento é um compromisso a vida toda, até que a morte separe. E não é apenas um contrato de até quando der certo. Não. Um amor,
não pode ser forte se a sua base ela é frágil. Não pode. E os conflitos, meus amados, eles tendem exatamente a fragilizar, a dinamitizar a base do relacionamento do casal. Os conflitos tentam exatamente minar, enfraquecer. Então, a consciência dos deveres e das obrigações é quem sustenta o amor e as suas emoções. E isto é muito importante. O casal precisa estar preparado exatamente para saber administrar muito bem os seus conflitos, para que assim eles possam realmente viver uma vida saudável. Os conflitos, eles são variados. Não são comuns a todos. E outra coisa, eles diferem de um casal para outro. Eu tenho uns conflitos, o outro casal tem outro tipo de conflitos. Então eles são variados. Eu gostaria exatamente do programa de hoje expor algum desses conflitos e algumas maneiras para exatamente ajudá-los a resolver esses conflitos. Porque eles não são insolúveis, eles têm uma solução, eles podem ser resolvidos numa boa. Não se desespere, não seja duro de coração, mas enfrente, não fuja dos conflitos, procure administrá-los, resolvê-los. Olha, meu amigo, Deus programou o nosso cérebro, eu diria de uma maneira fantástica, para avaliar, para considerar. Você é inteligente e buscar soluções que tornem a vida agradável e prazerosa. Você é inteligente, Deus lhe deu sabedoria, inteligência. E se você tem falta de sabedoria, diz o apóstolo, peça a Deus que Ele lhe dá com muita abundância. Palavras são eficientes para construir ou destruir, como também salvar ou matar. Palavras são eficientes para edificar ou para desmoronar. A língua, ela tanto pode salvar como pode matar. Ela pode edificar como pode derrubar. As palavras, meus amados, revelam respeito ou desrespeito. As palavras revelam admiração ou não. Revelam amor ou ódio. Pode ser cura ou veneno. Então, tenha cautela na hora de resolver os conflitos, de que maneira você vai falar, como você vai falar. É importante. A falta de interesse por parte do casal, ou um deles, em trabalhar para melhorar o relacionamento, já é um gerador de conflitos. Não tem interesse em resolver esse problema. Deixa que o tempo resolve. Infelizmente, nós vivemos numa cultura, a cultura moderna, do estragou, compra novo, descarta. Infelizmente, essa cultura tem sido amplamente ampliada às relações conjugais. As pessoas estão optando pelo método mais rápido de se livrar dos problemas. E em vez de gerenciar os conflitos, descarta o outro. Não dá mais certo. Você vai para lá, que eu vou para cá. Tem que haver consenso. Se sentarem juntos, conversarem.
ver a melhor solução para resolver o conflito. Tem que se interessar. Embora eles, inicialmente, muitas vezes não conseguem enxergar o tipo de problema. E muitas vezes não fazem uma avaliação de que é muito mais trabalhoso, é muito mais oneroso você começar de novo, substituir o velho cônjuge com os seus problemas por um novo parceiro com problemas ocultos. Ah, eu vou entrar no outro relacionamento porque esse conflito eu não consigo solucionar. Essa não é a solução. Você precisa se interessar, você precisa trabalhar para dar uma solução adequada que sirva para os dois a solução desse conflito, desse problema. Outra coisa, tentar modificar o parceiro é você incitar e até dificultar o gerenciamento dos conflitos. Muitas pessoas tentam mudar o seu parceiro, adequar ao seu modo de pensar, de viver. E eu digo, ninguém muda ninguém. Nós temos que trabalhar o problema, aquilo que nos está causando bem-estar. Vamos trabalhar, vamos ver a melhor maneira de como solucionar. É muito comum nós encontrarmos pessoas que confiam plenamente em seu poder de influência. E muitas vezes estão até convictos de que uma pressão na dose certa será suficiente para moldar o seu cônjuge, até que se torne um objeto do seu desejo. Geralmente quem procura mudar alguém quer fazer aquela pessoa ao seu modo, a sua maneira de ser, um objeto do seu uso pessoal. E muitas vezes é até descartável. Eu diria, meu amado, isso pode ser muito perigoso. Pelo menos por dois motivos. Primeiramente, o cônjuge que está sendo ameaçado, em vez de chegar a um consenso na resolução daquele conflito, o cônjuge se sentirá magoado. Porque ele vai perceber que ele não é aceito do jeito que ele é. Você não me ama como eu sou, da maneira que eu sou. E se ele não ceder, vamos dizer assim, a pressão de mudar, aí o que é que acontece? As discussões serão intermináveis. E com certeza essa discussão vai resultar em insatisfação e frustração dos dois lados. E aí se cria um cenário perfeito para o divórcio. A tempestade, a guerra, o conflito mal resolvido, gerando então insatisfação, frustração e, finalmente, o inesperado e indesejável divórcio. Não tente, meu amado, modificar o seu parceiro, porque isso é você incitar ou dificultar o gerenciamento dos conflitos do seu relacionamento. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje como administrar os conflitos em um relacionamento, né? Então, que tipo de relacionamento
você tem demonstrado frente aos seus filhos? Como você tem? Nós estamos no palco, nossos filhos estão na plateia, a nos observar. Se eu vivo um relacionamento de conflitos, de brigas, de grosserias, um relacionamento grosseiro, esse tipo de relacionamento com certeza será absorvido pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Diversos estudos concluem que os filhos, nossos filhos, eles tendem exatamente a imitar o exemplo dos pais em vários aspectos. Inclusive na forma de lidar com os conflitos conjugais. De que maneira nós estamos resolvendo os conflitos diante de nossos filhos, na sua presença? Se há perdão, se há reconciliação, ou se há tapa, se há confusão. Então, se os filhos presenciaram seus pais gritando, brigando um com o outro, em vez de se sentarem e resolverem seus problemas de uma forma pacífica, pode ficar certo, é provável, é bastante provável que é dessa forma que eles irão enfrentar os problemas em seus próprios casamentos. Veja o que você está investindo. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Que tipo de semente você está plantando no coração de seus filhos? A semente do rancor, o semente da ingratidão. Você está plantando a semente do conflito não resolvido? Ou está plantando o amor, a coesão, o acordo? O que você está plantando no coração dos seus filhos? E essa, meus amados, é uma das razões pelas quais os filhos dos pais divorciados, eles estão mais propensos a se divorciarem também. Isso é fato. Isto é concreto. Então, que tipo de relacionamento você está apresentando no palco para os seus filhos que estão na plateia da vida? Nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. Porque se nós não aprendermos a conviver com as nossas diferenças, o que é que vai acontecer? Não viveremos um relacionamento de paz. Se nós não aprendermos a conviver com as nossas diferenças, viveremos um relacionamento de constantes conflitos. Se nós não aprendemos a conviver com as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Marido é diferente de mulher, em vários aspectos, em todos os aspectos da vida. Mas essas diferenças, elas devem se complementar. Elas devem se unir, nunca afastar. Eu falo sobre características únicas das pessoas, seus gostos, suas opiniões. Eu tenho minhas opiniões, eu tenho meus gostos, minhas preferências. Minha esposa tem as suas opiniões, tem os seus gostos, as suas vontades. E esse é um espaço que existe entre o casal. E esse espaço precisa ser respeitado por ambos os cônjuges, porque é nesse espaço onde se encontram as nossas individualidades. Eu tenho que respeitar a vontade, o desejo
do meu cônjuge e vice-versa. Muitos casais não toleram, vamos dizer assim, essa diferença que nos tornam únicos. Isso é fantástico. Essas diferenças nos tornam únicos. Não existe dois Elomar. Não existe dois Socorro. Não. Existe um Elomar, existe um Socorro. Essa diferença, ela nos torna únicos. Ainda mais com quem são casados. Essa tolerância leva, essa intolerância, ela leva exatamente a brigas facilmente. E a grande questão, meu amado, é que todo mundo, em algum momento, dirá ou fará algo de que nós iremos discordar. Isso é fato. Em algum momento, o seu cônjuge dirá alguma coisa, fará alguma coisa que vai causar discordância entre os dois. Aí onde, se os casais eles não tiverem habilidade para resolver os conflitos, se eles estiverem preparados para aceitar essas diferenças, conviver com elas, ele não estará apto para viver uma vida a dois. Se você não está habilitado a conviver com as diferenças um do outro, você não está preparado para casar. Precisamos exatamente de graça da parte de Deus para aprendermos a conviver com as diferenças um do outro e assim nós resolvermos os conflitos com muito mais facilidade. Outra coisa muito importante, geradora de conflitos, é o imediatismo. O imediatismo ele pode gerar conflitos. Tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Muitas vezes, você quer agir em função daquilo que vai lhe proporcionar algo momentâneo. Você não avalia qual as consequências daquela vantagem, daquele legado. Se ele vai realmente beneficiar a sua família, o seu casamento, o seu cônjuge, ou se é apenas benéfico para você. Mas é porque agora chegou, eu quero agora, porque se apresentou, eu preciso agora. Não, você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem filhos. Não faça nada precipitadamente. Pare diante da oportunidade. Reflita, conversem e evitem que aconteça um conflito. A humanidade nunca foi tão imediatista como em nossos dias. Nós sabemos disso. A internet nos leva em segundos a qualquer parte do mundo. Soluciona a maioria das nossas dúvidas no Google, professor Google, numa velocidade tremenda. E achamos que o mesmo pode se aplicar ao nosso relacionamento. Não. Tenha paciência. O amor é paciente. O amor não se exaspera. Você vai conseguir. A grande verdade, meu amado, é que os relacionamentos eles requerem tempo para serem edificados. E é nessa guerra de decisões, de soluções, que você edifica
um relacionamento, um casamento. É preciso ter em mente e exercer muita paciência, senão nem este, nem qualquer outro relacionamento irá vingar. Pare, tenha paciência e vocês vão chegar a um acordo. Vocês vão chegar à solução desse problema e ele vai causar exatamente, ele vai edificar esse relacionamento que vocês estão vivendo. Vocês vão amadurecer, vocês precisam viver junto, resolver junto, solucionar junto os seus conflitos. Muito bem. Portanto, para quê, meu amado? Para que o relacionamento ele perdure, para que o relacionamento ele seja até que a morte separe. O casal não precisa nem deve fugir dos conflitos, como eu falei. Não. Muitas vezes até o conflito, ele é legítimo. Ele é necessário até. E afastá-lo é que seria, vamos dizer assim, uma má política. Você tem só que se preparar. Lá vem uma tempestade. Lá vem os trovões. Então vamos nos agasalhar. Como resolver? De que maneira? Com quem eu posso contar? A quem eu posso pedir ajuda? Não fuja. Os especialistas garantem que é possível discutir civilizadamente qualquer assunto, sem agressões e sem ofensas, focando apenas naquilo que foi levantado para a discussão. Qual o problema? Por que está acontecendo? Quem causou? Como vamos resolver? É assim que nós administramos os conflitos. Oxalá que você aprendesse. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto a lhe ajudar, a lhe dar graça para você conseguir resolver, eliminar os conflitos do seu relacionamento. Elimine os conflitos do seu casamento. Porque certamente você atrairá a felicidade para a sua vida e evitará que muita gente que faz parte da sua vida seja feliz, ou seja, aliás, seja infeliz. Se você eliminar os conflitos da maneira correta, sábia, você vai atrair a felicidade para a sua vida. E, consequentemente, você vai evitar que muitas pessoas que fazem parte da sua vida, os amigos, os parentes mais próximos, eles se tornarão mais felizes e abençoados quando você tentar, da maneira sábia, resolver o conflito. Passa a tempestade. Os discípulos, eles estavam no barco com Jesus. E diz que veio uma grande tempestade. E eles começaram a dar solução. Se desfazerem da bagagem, das malas, jogavam no mar, tudo. E então eles clamaram a pessoa que eles poderiam ter clamado, a Jesus. Eles disseram: Senhor, nos acorde. A quem está pedindo ajuda para solucionar esse problema? A quem você está pedindo ajuda para a solução desse conflito? Pense nisso. Bem, meu amado, estamos já chegando ao final do nosso programa.
Mas o casamento, ele não é feito de problemas apenas. Ele é feito de ternura. Casamento é feito de alegria. Casamento é descontração, é conforto. Casamento é desafios. Aí porque é tão glorioso, é tão maravilhoso, porque é um projeto de Deus. E o maior desafio, tanto para o homem como para a mulher, meu amado, é o desafio de compreender o outro. Compreender o outro. E não há compreensão se não houver misericórdia, se não houver bondade por parte do casal, se não houver humildade, se não houver delicadeza e paciência, não pode haver compreensão. E eu diria que compreensão é o desafio permanente. E na prática, quem determina a qualidade de vida matrimonial é a compreensão. E determina o crescimento ou fracasso de um casamento. Na solução, na resolução dos nossos conflitos, nós precisamos que haja compreensão por ambas as partes. Porque assim você terá, então, melhores condições para solucionar os conflitos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse conosco, pedindo a Deus misericórdia e graça, para que Ele possa lhe ajudar na resolução dos seus problemas. Ele é Senhor. Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, papai, te adoramos por mais uma oportunidade. Aqui estamos, Senhor, juntos, reunidos em teu nome, falando a tua palavra. Pai, são tantos conflitos, papai, que os casais passam, que as famílias enfrentam, papai. Ó Deus eterno e santo, mas que tu possa, papai, através dessa palavra, Senhor, ajudar os casais, as famílias que tanto precisam de uma ajuda na resolução dos seus problemas. Pai de bondade, fica conosco e nos abençoa. Eu te peço todas essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa